Rê. Temos ele no Skype Oba. já. Oba! Elmo Frankfort, coordenador da Memória Aberta, está com a gente. Bom, gente. Seja bem-vindo à Revista da Manhã, meu Bem-vindo, querido. Elmo. Oi, Regiane. Oi, Gabriel. Tudo bem, querido? Muito Tudo bom conversar com ótimo. você nessa data tão especial, 70 anos da TV brasileira. Que marco, né? Né, e parabéns pra gente, né? Porque a gente faz parte dessa história, todo mundo, até quem tá aí nos bastidores. Sem dúvida. Você já passou por tantos lugares, tantas emissoras diferentes, conhece tanto, a gente pode dizer que você é uma enciclopédia ambulante da televisão, né? É O que isso. você acredita que nesses 70 anos a gente pode comemorar realmente em grande estilo quando a gente fala em TV brasileira? Sim, com certeza, porque é uma história, como eu falei, de todos nós. Então, desde lá da TV Tupi até os dias atuais. Então, nós temos aí, desde os pioneiros que se dedicaram heroicamente, vamos dizer, tempos mais românticos, mais difíceis que a televisão enfrentou, ou desde a época do índiozinho aí. Então nós tivemos toda uma grande transformação, uma fase do preto e branco, das cores, chegando no digital, num desligamento da televisão analógica. Então tudo isso acaba influenciando não só na vida dos comunicadores, né, como na vida também dos espectadores. Quantas pessoas viveram bons momentos na frente da TV ou se influenciaram? Ou até mais, né, Regiane e Gabriel? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, mas eu acho que eu já sei a resposta. Vamos lá. Vocês eram fãs de TV já antes? 100%! A gente nasceu 100%. com esse aparelho mágico em casa e quando a gente, pelo menos na minha casa, sempre foi assim. Sim. Era a escola, à tarde, quando eu ia na escola à tarde, de manhã era televisão, tomando café, muitas vezes almoçando. E aí à tarde, escola, à noite televisão de novo. Muitas vezes, óbvio, a gente brincava e tudo mais, mas a TV sempre esteve muito presente, sempre pautando muitas vezes, trazendo assunto, né? A gente já nasceu nessa era onde a TV era um item obrigatório na casa e muitas vezes em mais de um cômodo, né, Gabi? Exato. Eu e a Regiane, a gente pegou aquela época em que televisão chegou até a ser um item de luxo também em casa e a gente tinha uma televisão na casa. Era uma sala. Então era o objeto que reunia a família. Hoje, cada um já tem mais acesso, né? Ter no cômodo, pode cada um assistir num lugar da casa e tudo mais. Mas era um item agregador. Quando lá no meio do televisor fechava a imagem, quando você desligava a TV. Sim. Aquilo era sensacional. Eu achava maravilhoso. A gente passou por tudo isso, colocar bombril na antena, mexer na antena para captar melhor, virar o seletor, né? Aí depois a história do vídeo cassete que a gente tinha que ligar e mudar e colocar. Era muito interessante. As traquitanas todas que a gente tinha que ter em casa para a TV pegar legal. Agora, me fala uma coisa, querido. Quem não viveu isso não consegue imaginar, mas quando a gente lê um texto sobre como foi o primeiro dia da televisão e como é que a televisão chegou no Brasil, eu queria que você tentasse, com as suas palavras e com o seu conhecimento, que é tão gigantesco dentro do ambiente televisão, tentasse passar para as pessoas, resumidamente, o que foi essa expectativa do dia 18 de setembro de 1950, quando a gente teve aqueles 30 minutos de duração, o primeiro programa que entrou no ar, em meio à ansiedade, à expectativa, pouquíssimas pessoas envolvidas. E assim, o que pra gente é totalmente automático ligar a TV, aquela imagem, tentar mostrar para as pessoas o quanto isso foi extraordinário. Sim. E o quanto parecia uma coisa de outro mundo naquele dia especificamente, Elmo. Olha, eu vou falar só um fato que eu acho que já resume o que foi a representatividade desse dia. Claro, não era muita gente que sabia que a televisão ia chegar, mas imaginem que eram pequenos monitores com poucas polegadas, né? Sim. E você tinha espalhado em alguns pontos da cidade com uma multidão em volta de um televisor. Então, eu acho que é só isso já resume assim como a televisão já chegou trazendo aquela expectativa, aquela ansiedade de o que é isso? Claro que muitos falavam, deve ser rádio com imagem, é cinema em casa, mas até mesmo isso chamou a atenção. Sim. Tanto que no início da TV, foram os médicos na Tupi, essa história é ótima. Os médicos chegaram na Tupi,
para falar para os espectadores que não era como cinema, que você ia, claro, na época que não tinha televisão, era uma coisa mais constante você ir ao cinema, tinha as matinês, né? Mas até no Gazetinha. Então, não, Gazetinha foi depois, Gazetinha foi já nos anos 60. Tá. Mas tinha vários cinemas aí na região. E aí o que aconteceu? Simplesmente trouxe uma expectativa tão grande que as pessoas falavam assim, não, mas o que vai acontecer agora que esses médicos foram na televisão? Eles falaram assim, ó, é uma questão, uma coisa constante, gratuita, então imagina, se você pudesse ir no cinema todo dia gratuitamente. Mas, por favor, liguem as luzes, porque como é constante e vai expandir o número de horas, porque inicialmente era só a programação noturna, né? Então, eles já alertaram que deixar a sala escura ia ser muito complicado. E teve uma outra questão que começa nesse dia e depois ela vai aumentando, que é um grande fenômeno chamado televizinho. Sim! Ele veio entrando na casa de todo mundo. Então, Elmo, eu lembro de... na porta, falava, por favor, eu queria ver televisão, você é meu amigo e tal, eu queria saber, e chegou, isso é uma coisa que eu conto até para alunos, que quando começava a dar vamos dizer, uma grande audiência na casa de quem tinha o televisor, alguns donos chegaram até a cobrar ingresso para entrar. Então, olha só! Foi paga lá no início. Sublocava a programação. Elmo, a minha avó tem uma história que ela me conta que é muito interessante, né? Quando ela era mais nova, né, a família dela no interior de São Paulo foi uma das primeiras a ter televisão, né? Então, o que acontecia? No bairro, conforme as pessoas compravam a televisão, eles colocavam de uma maneira posicionada assim na sala, em que a tela ficasse de frente para a janela, para que os vizinhos pudessem, do portão da casa, conseguir assistir a televisão pela janela e as pessoas não precisarem entrar em casa. Então isso acontecia no passado lá na cidade dela, no interior de São Paulo, né? Quando a família dela veio da Europa para cá, mas enfim, isso acontecia lá no bairro dela e era exatamente os chamados televizinhos. Era raro, né? Sabe que isso foi instituído até, porque eu não sei se você conhece a história da TV Muro, lá de Minas Gerais. Não conheço. É sensacional. Olha, merece uma pauta pro programa de vocês que vocês vão adorar. Venha. O que é? A TV Muro é um rapaz, que agora já não é mais tão rapaz, porque a TV Muro já tem mais de uma década. Ele bota um banco na frente do muro. No muro tem uma... Como é que eu digo? Um buraco, né? Onde ele bota o televisor. E aí eles fazem programação de dentro da casa. Então, com externas e outras coisas. Veja a paixão das pessoas. E o máximo é as transmissões aéreas que eles fazem, que eles botam como se fosse um aviãozinho num pau, né? E aí ele fica mostrando as pessoas que estão assistindo lá na plateia. Que demais. Sensacional. Muito bom. Ótimo isso. Bom, muito bom. Elmo, a gente agradece demais a sua participação aqui no Revista da Manhã. Só acrescentou, né, Rê? Com certeza. Olha, nosso conhecimento. Não tivemos um convidado melhor, com toda certeza, para falar sobre isso. Afinal de contas, você tem livros publicados sobre a história de algumas emissoras, inclusive aqui, né? sobre a TV Gazeta, né? Carinho. Muito bom. Obrigada pela participação, meu querido. Boas comemorações, então, nesses 70 anos da TV. Quem quiser saber mais, no Memória Aberte, tem inclusive a história da Gazeta. É memoria.aberte.org.br. E hoje a gente está lançando livros sobre a TV Tupi gratuitamente. Eu e o Maurício Biel, que é o TV Tupi do tamanho do Brasil. Que legal. Já pode entrar que está lá para baixar. Demais. Ótimo, muito obrigada. Elmo Franco Forte. Um abraço a todos. Um abraço muito forte para você. Obrigada, Valeu, meu querido. Elmo. O Elmo, que é coordenador da tchau. Memória Aberte. Vou deixar mais uma vez o site para você, tá? Para você entrar e conhecer mais, homenagear a televisão brasileira nesse dia tão especial, conhecendo um pouco mais sobre a história de cada uma. memoria.aberte.org.br. memoria.aberte.org.br. Vamos comemorar assistindo o que hoje? Revista da Manhã! Lógico!